seja Allah, Senhor dos universos, testemunho de que não há divindade a não ser Allah, testemunho que Muhammad é servo e mensageiro de Allah. Que a paz e as bênçãos de Allah estejam com o profeta Muhammad, com seus familiares, com seus servidores, com seus companheiros, até o dia do juízo. Caros irmãos muçulmanos, caras irmãs muçulmanas, o sermão de hoje é sobre os direitos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sobre a sua nação. E qual a importância desse tema? Certamente nós recebemos o Sagrado Corão através do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, do nosso maior interesse é saber qual a nossa relação com ele, com as suas palavras, com o seu exemplo, que sentimentos devemos ter em relação a ele. Por isso, tão importante esse tema. O primeiro dever que temos com o profeta Muhammad, o direito que ele tem sobre nós, é acreditarmos nele, crermos nele. E Allah subhanahu wa ta'ala nos informa no Sagrado Corão o seguinte: ó vós que credes, temei Allah e crede em seu mensageiro, e ele vos concederá dupla partilha da sua misericórdia, e vos fará luz com que andareis, e vos perdoará. E Allah é perdoador, misericordioso. Então vejam que Allah subhanahu wa ta'ala colocou o temor a Allah ao lado do dever de crer no profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E se fizermos isso, acreditarmos no profeta Muhammad, teremos luz com que andaremos. Essa é a promessa de Allah. Luz para iluminar os nossos caminhos. Coisa tão importante em todas as épocas e nos dias de hoje, em que vemos tantas pessoas confusas, muçulmanos e não muçulmanos, com tantas referências às piores perversões apresentadas como exemplos de conduta, e as pessoas sem saberem o que é certo e o que é errado, na ignorância e no escuro, caminhando pela vida sem saber às vezes que estão ao lado de um abismo, sem saber que a sua própria escolha e conduta na ignorância age contra si próprio e contra seus familiares. Para caminharmos precisamos luz, para identificarmos os perigos, identificarmos o melhor caminho. E essa luz nos é concedida por Allah, por acreditarmos no mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. E aqueles que escolhem, não, eu não quero acreditar, o que acontece com essas pessoas? E Allah subhanahu wa ta'ala nos informa também na Surata da Vitória: e quem não crê em Allah e seu mensageiro, certamente preparamos para os renegadores da fé um fogo ardente. Um fogo ardente. Segundo dever que temos com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: não basta crer e obedecer ao que ele nos recomendou, ao que ele nos ensinou. E Allah subhanahu wa ta'ala nos diz na Surata dos espólios de guerra: ó vós que credes, obedecei a Allah e ao mensageiro de Allah, e não lhe volteis as costas enquanto ouvis. E temos aí que, ao lado do dever de obediência a Allah subhanahu wa ta'ala, temos o dever de obediência na sequência ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ainda no Sagrado Corão chegou uma revelação, um versículo associado a uma necessidade de administração dos recursos islâmicos. Por exemplo, numa situação de guerra em que não há conflito e que a outra parte, o inimigo do Islã, abandona os seus bens. Como fazer a distribuição dos bens? Isso aconteceu, por exemplo, na época em que os judeus traidores da tribo de Anadir, que havia feito um pacto de lealdade com o profeta Muhammad, de confiança recíproca, e no meio de uma guerra traiu e desguarneceu a retaguarda do Islã, colocando em risco toda a segurança da comunidade, que poderia ser devastada e aniquilada. Vencida a guerra pelos muçulmanos, então eles tiveram que se deparar com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e responder pela sua terrível e monstruosa traição. E nesse momento foram colocados na seguinte situação: vocês podem enfrentar ao Islã ou abandonar os seus bens. E foi o que eles escolheram: deixaram suas terras e seus bens. Como fazer a distribuição desses bens?
E aí, mais uma vez, afirmada a autoridade do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e Allah subhanahu wa ta'ala nos revela no Sagrado Corão: e o que o mensageiro de Allah vos concedei, tomai, e o que ele vos proibir, abstende-vos dele, passando ao profeta Muhammad a autoridade de decidir como distribuir aqueles bens. E ele o fez para si e sua família, para os órfãos, os necessitados, os viajantes, porque isso passou a ser um bem do Estado, sob a administração direta do profeta Muhammad, reforçando o direito de obedecê-lo. E ainda no Sagrado Corão, Allah nos informa e nos ensina: não vos afasteis, não vos retireis de sua presença, a não ser com a sua permissão. Se temos o dever de obediência, temos o dever também de respeitá-lo. E no Sagrado Corão, na Surata das Mulheres, todo esse dever de obediência ao profeta e as consequências de obedecê-lo e desobedecê-lo estão esclarecidas com bastante detalhe na Surata das Mulheres, versículo 13 e 14. No versículo 13: esses são os limites de Allah, e a quem obedece a Allah e a seu mensageiro, ele os fará entrar em jardins, abaixo dos quais correm os rios, nesses serão eternos, e esse é o magnífico triunfo. Que maravilhosa recompensa pela obediência ao mensageiro de Allah. E quem desobedece? No versículo 14, logo na sequência: e a quem desobedece a Allah e a seu mensageiro, e transgride seus limites, ele os fará entrar em fogo, nele será eterno e terá aviltante castigo. Nas tradições do profeta Muhammad, ele nos ensina: e quem me obedece, certamente obedece a Allah, e quem me desobedece, certamente desobedece a Allah. E numa outra tradição do nosso maior interesse, ele diz assim: toda a minha comunidade entrará no paraíso, exceto aqueles que me rejeitam. E seus companheiros perguntaram: Ya Rasulullah, quem são aqueles que eu rejeito? Ele disse: aqueles que me desobedecem são aqueles que me rejeitam. Terceiro dever que temos para com o profeta Muhammad, direito que ele tem sobre nós, o de adotá-lo como exemplo, suas palavras, suas condutas. E o exemplo, como nós sabemos, é a melhor forma de educarmos, é a melhor forma de divulgarmos o Islã. Porque se as nossas palavras não são alicerçadas por exemplo, elas não têm força. E o melhor exemplo que tivemos foi o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, com a sua perfeita conduta, dentro do que é possível para o ser humano, ele atingir o máximo de perfeição. E Allah subhanahu wa ta'ala nos ordena no Sagrado Corão: certamente, com efeito, há para vós, no mensageiro de Allah, um excelente exemplo para quem tem esperança em Allah e no derradeiro dia, e se recorda frequentemente de Allah. E mais ainda, ele revelou ao profeta Muhammad, ordenando a ele o seguinte versículo: diga, se amais a Allah, segui-me, e Allah vos perdoará os delitos. Allah é perdoador, misericordioso. Quem não quer o amor de Allah? Para obtermos o amor de Allah, basta seguirmos, aprendermos e seguirmos e adotarmos em nossa conduta os exemplos do profeta Muhammad. E já que estamos falando de amor, vem agora a seguinte pergunta: nós amamos muitas coisas na nossa existência. Amamos nossos pais, nossas esposas, filhos, vizinhos, amigos, trabalho. E onde fica o amor ao profeta Muhammad em relação a tantas dessas coisas que amamos? E aí está o quarto direito que o profeta Muhammad tem sobre todos nós: o de ser amado mais que qualquer outra coisa, mais que os nossos pais, mais que as nossas esposas, que os nossos filhos, que os nossos bens materiais. E Allah subhanahu wa ta'ala deixa isso muito claro no Sagrado Corão, na Surata do Arrependimento, no versículo número 24. Diz: se
vossos pais, e vossos filhos, e vossos irmãos, e vossas mulheres, e vossos clãs, e riquezas que ganhastes, e comércio de que receais a estagnação, e vivendas de que vos agradais, são-vos mais amados que Allah e seu mensageiro, e a luta em seu caminho. Então aguardai até que Allah faça chegar a sua ordem, e Allah não guia o povo perverso. Olha que coisa muito forte que Allah subhanahu wa ta'ala nos impõe. Se amarmos qualquer criatura mais que o profeta Muhammad, seremos equiparados ao povo perverso. E ele não guia o povo perverso. Quer coisa mais terrível do que não ter guia? Não ter guia é estar na escuridão, no desconhecido, sem saber identificar o perigo que está ao lado, sem saber a melhor escolha para si, para a sua família, para os seus filhos. Então esse é um direito que o profeta Muhammad tem sobre todos nós, amá-lo mais que qualquer outra criatura. E ele também nos diz isso em sua Sunna, em seus hadiths. Por exemplo, em uma ocasião, Hazrat Umar, ele disse ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e disse assim: ó mensageiro de Allah, eu o amo mais que todas as coisas, exceto a mim mesmo. Então o profeta Muhammad lhe disse: Umar, a sua fé ainda não está completa, está pela metade. Umar então: Ya Rasulullah, eu o amo mais que todas as coisas, inclusive mais que a mim mesmo. E nesse momento o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: Ya Umar, agora a sua fé está completa. Em outra ocasião, o beduíno se aproxima de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e lhe diz assim: ó mensageiro de Allah, me fale a respeito do dia, do derradeiro dia, do dia do julgamento. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lhe perguntou: o que você está fazendo para se preparar para esse dia? E ele respondeu: não tenho feito muito, mas eu amo Allah e amo o mensageiro de Allah. Então Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lhe respondeu: você estará junto com aquele que ama. Olha a importância disso. Estaremos juntos nesse dia tão terrível com aqueles que amamos, especialmente se amarmos Allah e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. E ele nos aconselha ainda em outro hadith: e educai os seus filhos em 3 coisas: o amor ao profeta, o amor aos familiares do profeta e a leitura do Sagrado Corão. E assim terminou o sermão, foi o resumo do sermão do Sheikh. E cabe nos perguntar, meus amigos e amigas, irmãos e irmãs, o que vamos fazer com tão importante conhecimento? Cabe fazer um balanço nesses 3 itens: crer no profeta, obedecer ao profeta, seguir e adotar o exemplo do profeta e amar o profeta Muhammad acima de qualquer outra criatura. Fazer um balanço, qual que é a nossa postura em relação a isso? Por exemplo, o amor ao profeta Muhammad. Por exemplo, uma pequena coisa que podemos fazer: todos nós temos nossas fraquezas, nossos erros, que nós sabemos que às vezes estão próximos aos limites que Allah subhanahu wa ta'ala nos impõe. Quanto estamos dispostos a abater essa parte de nós, a sacrificar essa parte de nós, por amor ao profeta Muhammad e ao seu exemplo? Certamente, ao fazermos isso, estaremos, inshallah, avançando para mais próximos de Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin wa imaman lil muttaqin, sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam taslima. Sallallahu wa sallam wa baraka alayka habibi ya Rasulullah, amma ba'd. أيها الإخوة الكرام، نحتاج إلى الصبر في أن نتعلم الحقيقة، وأفضل هذه الحقيقة عندما نتعلم عن رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تعلمنا من حقه صلى الله عليه وسلم هذه الأمور الأربعة، وبقيت 4 إن شاء الله بإذن الله نكملها في الجمعة القادمة. والجمعة القادمة
مهمة أن نتعلم فيها الأدب الذي يدعيه الشيعة ويدعيه هذه الطوائف. المجال مفتوح للجميع أن يأتوا ليسمعوا كيف نتحدث عن خير البرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى يعلم الجميع أننا نحن أهل السنة نحترم الجميع، أننا أهل السنة نفتح أبواب الخير والرحمة والرأفة للجميع، أننا لا نسب أحدا، أننا نحترم الجميع. لابد أن نأخذ الأمور على وجهها الذي ينبغي أن تكون، وإيانا من الأفكار الهدامة، وإيانا ممن يسيئون الأدب إلى رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويدعون أنهم من أهل السنة والجماعة، ويظنون أن أهل السنة والجماعة يسيئون الأدب إلى رسول الله. أعوذ بالله، ليست هذه أخلاق أئمة أهل السنة والجماعة. سوف نتحدث عن أخلاق الخلفاء الراشدين تجاه بيت رسول الله وآل بيت رسول الله، وكيف الاحترام وكيف الأدب وكيف التوقير. كذلك الأئمة الكبار رحمهم الله كيف تأدبوا وكيف أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحبوا آل بيت رسول الله رضوان الله عليهم أجمعين. لذلك علينا أن نفهم ذلك إن شاء الله في جمعتنا القادمة. أسأل الله العظيم أن يحيينا على خير وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم. قولوا آمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم شفع فينا سيد الأولين والآخرين، وأوردنا حظه يوم القيامة يا رب العالمين، واسقنا جميعا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا قد آمنا به وصدقنا بكل ما جاء به، وأطعناه واتبعناه وانقضنا لأوامره، وجعلناه قدوة لنا، فارزقنا اللهم محبته، اللهم ارزقنا محبته، اللهم ارزقنا محبته، اللهم ارزقنا محبته ومحبة آل بيته يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وتقبل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، وأعنا اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك على الوجه الذي يرضيك عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Se Deus quiser, inshallah, tem leitura do Corão dia domingo. Dois irmãos. Primeiro irmão o do Amir Muhammad Omar Al-Majdoub. Ele morreu hoje. Ele Jones, عليه رحمة الله ومغفرة. وأخر irmão نجيب سعيد المجدوب، عليهما رحمة الله ومغفرته، ونسأل الله أن يرحمنا وأن يرحم موتانا وموتاكم وأن يرحم الجميع. اللهم آمين وأقم الصلاة. الله